Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à casa de Joana. Tenho aqui alguns recadinhos. Primeiro, a casa convida todos para a nossa tradicional noite da pizza, que vai ser realizada no dia 12, a partir das 19 horas. Os convites estão à venda no Alecrim Dourado. Convite individual é R$55. Crianças de 7 a 10 anos pagam 30. Crianças até 6 anos não pagam, mas os ingressos estão acabando, então caso queiram adquiri-los, é só ir até lá. E também, aqui no Joana nós temos os trabalhos das mãos arteiras, lindas peças para dar de presente ou decorar a sua casa. As peças estão expostas e à venda no Alecrim Dourado. Não deixe de fazer uma visita. E assim, solicito que todos desliguem os celulares ou coloquem no avião para melhor receber o tratamento que ocorrerá nesta noite. Fechando nossos olhos e levando nossos pensamentos à espiritualidade, que aqui já se faz presente. Esta casa bendita, casa de Joana, Joana que nos acolhe, que nos sustenta em todos os momentos. E ela que leva até a nossa doce Mãe Maria, que sempre está ao nosso lado, que cobre com o seu manto e suavemente nos diz: filhos, tudo passa, isso também passará. Tenha fé, creia em Jesus, o seu Filho amado. Ela que nos gerou nosso Mestre Jesus, que com sua luz nos ensinou a viver os seus mandamentos. E é Ele que nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E é Ele que chegamos a Deus, Deus que é Criador de tudo e de todos, e que nos diz que nenhuma folha cai na árvore sem a sua permissão. Confiantes no seu amor e na sua misericórdia, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que essa energia possa proteger a nossa casa e a nossa expositora desta tarde. Que assim seja. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui nessa tarde chuvosa, né? Nós escolhemos um lugar melhor para ficar, né? Para nós refletirmos um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, sobre os seus ensinamentos, né? Bem, o tema proposto para hoje é: aqueles que se elevam serão rebaixados. Está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 3 a 6. Bem, os discípulos perguntam a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Interessante, né, se a gente observar essa pergunta, né? Os discípulos que conviviam com Jesus, ouviam as suas pregações e presenciaram a verdade que ele fazia, porque ele exemplificava, ele fazia tudo que ele pregava. E ainda imaginavam que o reino de Deus que ele pregava era um lugar, era uma cidade, um país, onde haveria poderosos, né, dando ordens, e o restante das criaturas inferiores, né? Então, eles ainda não conseguiam entender isso, né? Bom, mas enfim, Jesus, ele atendendo a
pergunta dos discípulos, ele toma uma criança, coloca no meio deles e diz o seguinte: quem não agir como esta criança não entrará no reino dos céus. Interessante, né? Então nós temos que voltar a ser crianças para poder entrar no reino dos céus. Em primeiro lugar, reino dos céus é um trabalho, uma construção nossa. Cada um de nós constrói o reino dos céus na sua intimidade. E como constrói? Com as virtudes, com as vitórias que vai conseguindo no trabalho de elevação espiritual. Esse é o verdadeiro reino dos céus. E nós temos então que nos tornarmos crianças. Bom, aí deixa eu explico. Criança é aquele que ainda não está contaminada pelos preconceitos, pelos valores muito apegados à matéria. Então a criança tem a simplicidade, a ingenuidade, a singeleza, a humildade da criança. Ela se dispõe a aprender. Então, se quisermos entrar no reino dos céus, nós temos que conquistar esse reino dentro de nós com humildade, nos expondo a aprender. Aprender o ensinamento de Jesus, as leis divinas, que era o que ele ensinava, né? E tentando realmente trabalhando para colocá-los dentro de nós. Como é complicado, né? Parece tão simples, né? Mas os discípulos que estavam ali junto dele ainda não conseguiam entender isso, imaginando que realmente era um reino, com um rei, com seus ajudantes, né? E as pessoas viveriam nesse reino imaginário. Eles não sabiam bem onde ainda, mas imaginavam que era bem próximo de onde eles estavam, né? Então, como nos diz Paulo, ele fala isso na Epístola aos Romanos, ele diz assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então ficou claro, não é nada material. Isso que ele quer dizer, não é nada material. É toda a construção que fazemos através das nossas virtudes, não é? E um dia desses, eu estava conversando com as minhas netinhas de 7 anos, a respeito daquela história infantil, A Vida Nova do Rei. Eu acho que todo mundo conhece, mas eu vou só resumir. Era um rei muito vaidoso, que contratou 2 artesãos para confeccionarem para ele o traje mais bonito que existia para um próximo desfile que ele ia fazer. E os 2 tecelãos, que eram muito espertos e pouco honestos, eles se propuseram o seguinte: vamos fazer a roupa mais bonita que existe, e tem uma peculiaridade. O tecido só é enxergado para quem é inteligente e é competente no que faz. Passado o tempo de confecção, eles chamaram o rei para ver a roupa. E apontavam na mesa e diziam: olha que maravilha de roupa, que coisa maravilhosa. O rei olhou, não viu nada. Então o rei pensou: bom, só os inteligentes que enxergam, eu não posso dizer que não enxergam. Então ele fingiu que enxergou a roupa, fingiu que vestiu a roupa e foi desfilar. Todos os súditos, né, sabendo do poder milagroso da roupa, não queriam ser julgados como tolos, incompetentes. Todo mundo fingia que enxergava a roupa. Acontece que existia uma criança entre eles. E essa criança, na sua simplicidade, na sua verdade, não precisava se mostrar melhor para ninguém. Ela não estava preocupada se os outros vão pensar que ele era inteligente ou não. Simplesmente era ela se sente ela. Ela olhou o rei, não viu roupa nenhuma e falou bem alto: mas o rei está sem roupa. Vejam só, precisou uma criança com a sua ingenuidade, sua simplicidade, fazer com que todos, o rei e todos os demais, se sentissem humilhados, né? Mas um constrangimento, né? E tudo isso
consequência do seu próprio orgulho. Todos queriam se mostrar mais do que eram, não é? Então, esse ensinamento de Jesus, essa passagem, é exatamente para nos mostrar como a criança é um exemplo para nós. Procuremos servir, imitá-los, né? Em outro momento, a mãe dos filhos de Zebedeu procurou Jesus, adorou, e Jesus desconfiou que ela estava querendo perguntar alguma coisa. Então disse: o que queres? Vejam como ela falou, no tom que ela falou. Ordene que os meus filhos, os meus 2 filhos que estão aqui, tenham assento no teu reino. Um fica à direita e o outro ficará à esquerda. Então, Jesus pensou um pouquinho e dirigindo-se aos 2 que estavam ali, os filhos da esposa de Zebedeu, né? E disse: vocês não sabem o que pedem. Podeis beber o cálice que eu vou beber? E os 2 responderam prontamente: claro, beberemos. E aí Jesus retrucou: tudo bem, vocês poderão beber do cálice que vou beber. Agora, quanto a colocá-los um à minha direita e outro à minha esquerda, não depende de mim. É meu Pai que vai decidir de acordo com aquele que merecer, né? Vejam bem, né? Como já foi dito, os discípulos realmente não entendiam o que era o reino de Deus, né? E também é interessante observar que não é citado o nome da mulher, da mãe e dos filhos. Com certeza, a intenção é que isso seja para todas as mulheres, todas as mães que sempre querem o melhor para os filhos, né? Querem o melhor cargo, um emprego, uma posição social. Então, todos nós aqui que somos mães sabemos bem disso, né? Se a gente puder pedir para os nossos filhos o que é melhor, nós pedimos. E isso é o que fazia a esposa de Zebedeu. Só que no livro Boa Nova existe um capítulo intitulado A Família Zebedeu. E lá a gente descobre que a esposa era Salomé e os filhos eram Tiago e João, 2 discípulos de Jesus. Bem, só que os demais eram 12, né? Ficaram 10 assistindo a cena. Eles ficaram revoltados, ficaram indignados. Como? Então, eles estão já reivindicando os melhores cargos para eles. Acharam injusto, né? Como está lá no texto, está assim: os demais mostraram-se indignados, encheram-se de indignação, para ser mais fiel, né? Aí Jesus chamou todos eles e lhes disse o seguinte: eu vou até ler para ser mais fiel. Vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Não deve ser o mesmo dentre vós, mas aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para a redenção de muitos. Nesse trecho, nós vemos bem que Jesus está se referindo aos grandes imperadores da época, que ele chama como príncipes, né? Que conseguiam realmente fundar vários impérios, como? Com guerras, com matanças, com escravidão, escravizavam os povos, né? Que eles dominavam. Né? E Jesus mostra então que não deve ser assim entre eles, né? Somos todos irmãos. Temos que nos colaborar uns com os outros e não brigarmos entre si pelos melhores lugares. Então, é interessante a maneira como Jesus aproveita uma situação para ensinar. Ele não perdia nenhum momento para passar um ensinamento, né?
E aí também há uma diferença que a gente precisa perceber entre poder e autoridade. Poder é o que Jesus dizia, são os poderosos, né? Eles eram poderosos. Poderoso é aquele que manda no outro. Por exemplo, numa empresa, existem sempre os chefes e os subalternos, né? Então, os chefes têm poder sobre os subalternos que os obedecem. Mas não é. Eles fazem isso por uma questão de obediência, é uma hierarquia, é chefe, então eles obedecem. Agora, a autoridade é outra coisa. A autoridade, a pessoa que tem autoridade, não é o autoritário, não, é a autoridade. Quem tem autoridade é aquele que chega perto, ensina, acolhe, compreende. Isso é autoridade. Jesus foi um exemplo de autoridade. Ele não tinha nenhum cargo, não tinha nenhum poder terrestre, né? No entanto, as pessoas o seguiam, porque ele tinha autoridade moral. Todos que o seguiam sabiam que ele ia além das palavras, ele transcendia as palavras. O que ele falava estava impregnado em tudo que ele fazia, em tudo que ele era. E assim ele conquistou realmente a autoridade. E até hoje, Jesus, nós sabemos que ele dividiu a história em duas partes, né? Antes e depois dele, porque a autoridade dele é incontestável. Isso é autoridade que os grandes na terra nem sempre possuem. Não é verdade? Alguns que têm muito poder, mas não têm autoridade. Tem poder porque obrigam, né? Por uma escravidão, por um método qualquer, por um castigo, então obrigam, mas não têm autoridade. E Jesus é um exemplo deles, né? Em outra ocasião, Jesus foi tomar uma refeição na casa de um fariseu muito conhecido. E ele observou que as pessoas chegavam e todas queriam ficar nos primeiros lugares, para ficar próximo, inclusive, do anfitrião, da pessoa importante, né? Para se sentir importante também, né? Então ele propôs uma parábola. Como eu disse, Jesus aproveitava todos os momentos para ensinar alguma coisa, né? Ele aproveitava o que acontecia para as pessoas entenderem melhor. Então eu vou ler essa parábola que ele propõe, né? Quando formos convidados para bodas, casamento, festa, né? Não tomeis nelas o primeiro lugar, para evitar que esteja entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós. Então, a pessoa que tiveres convidado vai lhe dizer: dê o seu lugar a essa outra pessoa. Vamos pensar assim na nossa vida, né? No nosso cotidiano. Vocês já repararam? Nas redes sociais, as pessoas, quando vão a um evento com pessoas muito importantes, né, e foram convidados para esse evento, seja festa, casamento, uma homenagem a alguém, elas fazem selfie com quem? Com as pessoas mais importantes. E postam para mostrar que elas também são muito consideradas, né, são íntimas dessa pessoa importante, né? Só que pode acontecer dessa pessoa mais importante falar para ela assim: olha, por favor, fique mais longe, eu quero chamar para perto de mim os meus amigos. Olha que situação constrangedora, né? É o que Jesus fala aqui. Ele fala assim, né? Que então a pessoa que tiver convidado vai lhe dizer: dê o seu lugar a esta pessoa. Então ele continua na narrativa, né? E Jesus prossegue a narrativa: quando fordes convidados, ide vos colocar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou vos diga: meu amigo, suba mais alto. E então isso será um motivo de glória para vós, porque todo aquele que se eleve será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado, né? Então, é claro que Jesus não está preocupado em ensinar noções de etiqueta, né, social, como se deve comportar numa festa, não é isso.
A análise de Jesus é quanto ao espírito. O espírito que procura sempre se sobressair, se sentir o melhor, se sentir o mais importante, que é o orgulho. O que ele está mostrando é isso. São os mais orgulhosos que querem sempre se sobressair, ficar num lugar de evidência, onde possa ser visto, né? E todos perceberem a importância dele, né? Então, é essa a lição que Jesus coloca, né? Então, a gente vai pensar, então, é só numa situação assim de festa, né? Casamento, aniversário, que a gente deve seguir esse ensinamento? Não, gente. Isso é para nós seguirmos em todos os momentos da nossa vida. É no núcleo familiar, no de trabalho, no ambiente social, no ambiente de lazer, no ambiente religioso. Em todos os lugares temos que saber que nós não somos sabedores de tudo, sempre há o que aprender, ter a humildade de compreender que ninguém é melhor do que o outro, porque cada um está no seu estágio de acordo com a sua possibilidade. Então, é isso que fica claro, né? Para Jesus, né? E para nós. Ele deixa para nós isso, né? E se nós examinarmos, assim, na vida cotidiana, a gente vê alguns exemplos muito interessantes. Não sei se vocês, muitos aqui, não sei se chegaram a assistir. Em 2013, houve uma corrida. E o corredor espanhol, ele acabou renunciando praticamente ao primeiro lugar. Porque aconteceu o seguinte, o corredor queniano, que chamava-se Abel Mutai, e o espanhol chamava-se Fernandes. Fernandes, isso mesmo. Quando ele olhou, ele estava bem atrás. O queniano, a corrida toda esteve assim, bem longe, no primeiro lugar, liderou a prova. Mas quando o espanhol percebeu que o queniano equivocou-se e, a certo momento, ele continuou reto e, na verdade, a chegada tinha uma curva para a pessoa chegar no final e ganhar a corrida. E o espanhol, ele começou a diminuir o ritmo, devagar, ele achou que tinha ganho já, mas ele estava no lugar errado. E o espanhol, quando percebeu, aproximou-se do queniano, mostrou para ele onde era realmente a chegada, e quando quem assistiu, por coincidência eu assisti, o queniano olhava estranho, ele não estava entendendo bem, acho que eu não entendi inglês com certeza, né? Mas o espanhol praticamente empurrou o queniano para o queniano chegar em primeiro lugar. Então, eu não sei se esse atleta espanhol conhecia a parábola dos primeiros lugares, mas ele a vivenciou, ele mostrou. Porque quando ele olhou para o queniano, ele não viu um adversário, ele viu um irmão. Olha a humildade. Ele podia facilmente ganhar, porque o outro foi para o lugar errado, ele ganhava facilmente, mas ele realmente entendeu que somos todos irmãos, que dependemos uns dos outros. Não é? E a gente vê isso muito, né? Esses exemplos de humildade, de bondade, não ficam muito conhecidos, mas existem muito. Nós conhecemos muitos dos nossos amigos espirituais, né? De luz, que sempre foram humildes e sempre se dedicaram ao trabalho ao semelhante, né? Mas, numa visão mais abrangente da vida, o Espiritismo nos mostra que nós somos espíritos, né? Estamos momentaneamente encarnados, estamos aqui vivendo momentaneamente. E nos mostra também o Espiritismo que no mundo espiritual, muitos dos que eram grandes aqui estão lá em péssimas condições da vida espiritual, porque levaram só consigo o orgulho, mais nada. E aqueles que às vezes eram aparentemente, né? Aqueles que eram poderosos aqui chegam lá muito menores, né? E muitas vezes uma pessoa simples chega no mundo espiritual e tem um lugar
privilegiado, ele é considerado o maior. Existe uma mensagem no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo com o título Uma Realeza Terrestre. É de uma rainha que foi na Terra, rainha da França. E ela deixa uma mensagem muito interessante. Eu vou ler um trechinho da mensagem dela. Vou achar aqui. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser aí recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei, porque não eram de sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Jesus coloca em todos os ensinamentos a humildade como condição para conseguirmos a bem-aventurança, que é a felicidade. E ele propõe nas palavras que ele diz, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Então, meus irmãos, procuremos nos despojarmos, né, de todo o nosso, sabe, jogar fora todo o nosso orgulho, vaidade, egoísmo, ambição, prepotência, porque é a única forma de realmente sermos pobres de espírito no sentido que Jesus coloca, é nos despojarmos de tudo isso que nos impede de realmente fazer a construção do reino de Deus em nós. Finalizando, eu vou ler uma poesia, que é de Maria Joana. É um relato de um espírito prestes a reencarnar, que pede a Jesus que ajude a não se distanciar da humildade. Ela pede por humildade. O nome da poesia é Oração por Humildade. Senhor Jesus, quando eu voltar à Terra e estiver de memória parcial, ou o doente sob anestesia para sofrer bendita cirurgia que me livre do mal, não me deixes a sós em meu passo imaturo. A fim de construir o meu próprio futuro, não permitas, Senhor, que eu siga as tontas, como quem sabe dirigir as próprias contas. Embora reconheça a lei de liberdade, se posso contrariar o que te contraria, se eu posso procurar o que te contraria, não me deixes fazer aquilo que me agrade, apaga em mim a vocação do mando. Ensina-me, Senhor, a obedecer. Ajuda-me a encontrar, onde estiver, vivendo ou trabalhando, o prazer de servir, como simples dever. Se eu te pedir felicidade nos erros e ilusões que outrora quis, não me faças feliz. Se te requisitar destaque e brilho para comportamento frio e ingrato, não me tires ao chão do anonimato. Se eu te solicitar um corpo lindo para voltar na sombra a estaca zero, não me deixes viver na forma que mais quero. Se te implorar dedicações para desorientar-me novamente, deixa-me a solidão por mestra permanente. Caso anseie por vida emancipada para menosprezar encargo e compromisso, acorrenta-me os pés ao campo do serviço. Se te rogar facilidades fora das bênçãos com que me renovas, guarda-me sem cessar no cárcere das provas. Perdoa-me, Senhor, se peço tanto. É que somente agora me levanto nos dons com que me elevas. Tantas vezes no mundo fiz-me grande e subi tanta vez para cair nas trevas. Agora que te escuto em toda parte a convidar-me para a luz divina, ouve, Jesus, anseio acompanhar-te.
Quero ser pequenino. Muito obrigada. E assim, vamos fechando os nossos olhos, unindo os nossos corações, agradecendo a Deus Pai e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade bendita de mais um aprendizado nesse dia. Que seus ensinamentos, mestres, nos auxiliem a sermos humildes, com a humildade necessária para sermos cada dia melhores, para sermos dignos do seu amor, da sua misericórdia. Que a sua luz, Senhor, e a sua paz nos envolva e nos proteja, envolvendo os nossos lares, abençoando os nossos entes queridos, abençoando e fortalecendo a todos os necessitados, e que possamos retornar aos nossos lares em paz e seguros. Que assim seja, graças